Shalom, a paz, que Deus te abençoe poderosamente neste início, não é? De dia não, perdão, já chegando à noite, que Deus te abençoe. É nesse início de tarde, já chegando à noite. Muito bem, como eu havia dito, eu quero que você preste bem atenção nesta transmissão, para que você não se permita mais ser enganado. Olha, chega de enganação. Você, como um filho e uma filha do Eterno, da espiritualidade, do bem maior, do amor supremo, você não merece passar por tudo o que você tem passado até os dias de hoje. Você não nasceu para ser, desculpe com perdão na palavra, trouxa, bobo, idiota ou otário. Você não nasceu para ser ovelhinha. Porque se você pegar a natureza, o animal ovelha é um dos animais mais burros, desorientados que tem. Por isso que ela precisa do pastor para guiá-la. Mas aí é um animal, é um bichinho da natureza, um animalzinho dócil, sabe? Que não sabe distinguir uma erva daninha, uma planta, uma folha, uma raiz venenosa. Olha, você, segundo Bereshit, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Correto? Correto. Portanto, o Salmo 139 vai nos dizer que Deus assim como os grãos da areia da praia, você imagina? Toneladas e toneladas de areia, aquela coisa branca. Você imagina cada grãozinho daquele representar um dia de bondade para a sua vida. E se Deus reservou esses dias de bondade para a sua vida, por que nós estamos pastando nesta vida nas mãos de oportunistas, usurpadores, pessoas que nos enganam e nos enganam muito bem? Eu quero deixar bem claro para todas as pessoas que me veem na live. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas você está agredindo. Não é, gente. A maior agressão, o maior furto, o maior roubo é o que a religião tem feito conosco até os dias de hoje. Portanto, eu quero que você preste bem atenção no que será dito aqui e no que será revelado para você aqui, ó, tá bom? Em hebraico, tá bom? Não são as minhas palavras. Eu levei um tempinho para escrever isso daqui em hebraico, tá vendo aqui? Tem as letras aqui em hebraico, tem os sinais massoréticos, cada sinalzinho desse aqui pontinho vai distinguir se a vogal, o A, o E, o I, para você entender. E aqui eu tenho aqui esse livro aqui tá vendo aqui, ó, Tehillim 82. Tehillim é salmos, e não se fala capítulo, se fala cântico. Então vamos aprender isso, tá bom? Logo nessa leitura que eu vou ler para vocês, ó, presta bem atenção. Opa, eu vou ler aqui, ó, a querida Lia aí. Muito boa noite, Lia. Deus te abençoe bastante aí onde você está. Eu sei que você é uma filha de Deus, é uma serva do Senhor. Então vamos lá. O Salmo 82, o Tehillim 82, em hebraico, para você, eu vou ler em hebraico, mas eu vou ler algumas coisas. Eu acho que eu vou ler tudo, né? Para render bem a live. Depois eu vou explicar direitinho. E a denúncia que o Asaf, olha, a denúncia que o Asaf, o cantor aqui, né, escolhido por Davi para compor, ele era um levita, e ele é escolhido para compor o ministério de cântico, o ministério de composições, né, o ministério de louvor a Deus. Lembrando que os salmos são orações cantadas, ok? Então, existe salmos de Davi,
Existem salmos de Asaf, existem salmos até mesmo de Moshe ou de Moisés, para você aprender, que são cânticos, tá bom? Vamos prestar atenção aqui, eu vou ler tudo, mas eu vou destacar o versículo 2, 3 e 4, e você vai entender, ok? Você vai entender a revelação profunda que está aqui no Salmo 82 e que interfere no nosso cotidiano, no nosso trabalho secular, em nossa vida até os dias de hoje, tá bom? Então veja só, esse salmo aqui, deixa eu colocar aqui em cima da minha perna, opa, que assim acho que dá para pegar melhor, olha lá, opa, olha lá, segura aí, vamos ver se dá, se agora fica bom assim. É que eu não tenho computador ainda, tá, gente? Eu vou explicar o porquê que eu não tenho computador ainda. Então vamos lá, ó. Aqui em cima começa o salmo, tá vendo? Aí tem versículo 1, 2, 3 e 4. Então eu quero que você aprenda o seguinte. Esse salmo 82, deixa eu ficar bem no salmo aqui, pronto, aí fica melhor. Esse salmo aqui é 80, acho que assim dá para ver também. Eu vou destacar só 3 versículos dele. Vamos lá. Opa! Esse Salmo 82, ele começa assim. Aqui em cima, meu Deus, ele vai começar assim, ó. Que é da esquerda para a direita. Mismor leasaf Elohim. Nisba ba'defer bedekerev. Elohim, ó, Elohim, tá vendo aqui? Ishepot, Elohim, ó, Elohim Ishepot. Vamos lá, agora começa o versículo número 2, que é super importante. Aqui, Admatai, Sepetu, Admatai, Tshepetu ou Tsrepetu Aver. O que quer dizer isso aí, pessoal? Que eu acabei de ler. Lá do começo, eu li assim. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses. Estabelece o seu julgamento. Quando você lê isso, o pentecostalismo, não é? A igreja quer passar para você que realmente Deus saiu lá do céu, o Eterno, o Espírito do Todo-Poderoso, e ele sentou numa reunião com vários deuses, etc, etc, etc. Levando para esse lado do imaginário, mitológico, não que Deus não exista, longe disso ele existe, mas aí nós vamos ter um conflito, não é? Do quê? Do Elohim, o prefixo Elo vem do deus El, ou El, que é um deus cananeu, um deus pagão. O mesmo Deus, como eu disse, que terá pai de Abraão, e os hebreus daquela época, antes do aparecimento de Moisés, adoravam. Até aí, tudo bem. Ocorre que quando chega Moisés, ele vai apresentar quem? Ele vai apresentar o Yahvé, que é o tetragrama. Tetra, 4 letras, que é o YHWY, ou YHWH, Yahvé, ok? Esse aí já é, agora Moisés está trazendo o nome do Eterno como Yahvé, e não o El. Mas mesmo assim, o El, ou o Elo, ele, no prefixo da raiz hebraica, ele está no singular. Então, ele se dirige unicamente ao Eterno, ou o Senhor, ou o Poderoso, o Majestoso. Até aí não tem problema nenhum. Mas se levar para o lado místico, você vai entender que Deus se faz presente através da Torá, através das leis de Moisés, de um Deus único, e que esse Deus venha condenar outros deuses. Seriam os deuses cananeus, do rei Quito, etc. Tal. Mas a grande verdade desse texto aqui, você vai descobrir daqui a pouquinho, tá bom? O Asaf está fazendo menção a um texto que eu coloquei aqui. Só um minutinho para você entender. Vamos lá. Esse texto aqui também que eu escrevi, com a própria mão, que é o texto do quê? Do Shemot. O que é o Shemot?
É o livro de Êxodo, não é? Capítulo 22, versículo 21 até o 23. Você vai ficar boquiaberto com o que eu vou te revelar aqui. E esse texto aqui é praticamente o verbo, o Deus, na reunião do Salmo 82. Eu vou te revelar já já, daqui a pouquinho. Vamos continuar lendo aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Opa, aqui melhor. Não vai aparecer essa almofada feia que eu coloquei até. Segura lá. Fica aí. Opa, vamos lá. Muito bem, vamos continuar aqui então. Olha só. O versículo 2 do que eu estou lendo é... Opa, puxa aqui. Vamos lá, o versículo 2 é... Ad matai tzrepetu aver ufenem rechaim tisseu selar. Está aqui, versículo 2. O que está dizendo aí o versículo 2? Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Presta atenção. Versículo 3, que está aqui. O versículo 3. Shifetudal venhaton ani varash hatzedikru. Que quer dizer o quê? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Versículo 4. Versículo 4 agora, aqui. Paletudal ve'eveion miad. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Versículo 5. Loyadeu velo yavnu parashe kach iteralakhu imutu kalmosedei aretz. Versículo 5. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Versículo 6 agora, presta atenção nisso. Ani amaret Elohim aten, uvenei eleion kulechem. Ou seja, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, versículo 7, Akren que Adam temuntum ukreachad. Rassarim tipulu. Versículo 7, todavia, como homem, morrereis, e como príncipe, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Ok? Esse é o versículo, o Salmo 82, que você deve ter entendido aí. Agora vamos para cá. Você observou? Opa, deixa aqui um pouquinho, tá ruim. Você deve ter observado, não é? Que você deve ter observado que existe uma crítica aí nessa reunião dos deuses, não é? E esses deuses, conforme está no Salmo, está no versículo 7, Akren que Adam, tum, okriadharim tipulu, ou seja, mas todavia sucumbireis, como príncipes e como homens morrereis. Vós sois deuses, está escrito no versículo 6. Ani amaret Elohim aten, uvenem elion kulechem, ou seja, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, todavia como homens morrereis. Mas o destaque é, versículo 2, 3 e 4. Até quando julgareis injustamente? Até quando julgareis injustamente? E tomareis o partido pela causa dos ímpios? Até quando vocês vão ficar julgando injustamente? Até quando vocês que são juízes, magistrados, príncipes aqui de Israel, que carregam o título de Elohim, Deus pequeno? Vou explicar. Elohim, singular, Deus. Segue a raiz, prefixo, segue a raiz
sufixo, o final, rim, toda palavra em hebraico, masculino, termina com rim, significa homens. Homens. Esse rim, Elohim, aqui na Bíblia e em vários outros lugares da Bíblia, são homens, são juízes, são anciãos, são profetas, são reis, são políticos, são homens de autoridade e grande poder que eram vistos como deuses com D minúsculo. Até aí você entendeu, não é? E agora, esses deuses com D minúsculo, o Asaf, nesse cântico dele, ele está denunciando que Deus está na Assembleia dos Deuses. Deus assiste. Quem é esse Deus que está aqui na Assembleia dos Deuses? Eu vou arriscar dizer que esse Deus que está aqui é o próprio Moshe, é o próprio Moisés, que vem com a lei da Torá, vem com a lei do Shemot. Por quê? Porque diz assim, até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? O que mais nós vimos nas eleições que se passaram agora foram os Elohims, os deuses com D minúsculo, o sistema religioso, as denominações, todas elas, tomando partido de um candidato injusto. Poderia ser até o Lula. As religiões não deveriam estar se envolvendo com política, porque nós sabemos que política é algo muito sujo, não é verdade? Mas se envolveram com política, até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Então, as religiões apoiaram um candidato que é xenofóbico, que falou mal de nordestinos. As religiões, os pastores, apoiaram um candidato que é racista, que disse que cada negro, os quilombolas, pesavam 50 roubas, de tão vagabundos que eram, que não gostavam de trabalhar. Os pastores apoiaram um candidato à presidência da República que disse abertamente que os Yanomamis e as terras, se dependesse dele, ia destruir tudo para fazer condomínio, garimpo, acabar com tudo aquilo, não é? Inclusive, um colega meu que eu muito amava, amo ainda como irmão, mas me decepcionou muito em dizer que os Yanomamis, esses que estão morrendo, não é, de fome, essa coisa horrorosa, essa crise humanitária com os índios, de que eles não eram brasileiros e que eles eram venezuelanos. E que não passam de um bando de pragas. E que um índio se aposenta com 18 anos. Olha, eu disse a ele o seguinte: os índios, eles são da natureza. A sua fala reverbera a fala do Bolsonaro, que parece que está lutando para colocar os índios em extinção, como se fossem animais irracionais, e mesmo que fossem animais irracionais, são vidas da natureza. Eu disse a ele que os índios são seres humanos, e que eles são os verdadeiros brasileiros, eles são os verdadeiros Tupi-Guarani, eles são os donos da terra. Nós é quem devemos pedir perdão e desculpas quando o europeu veio aqui e estendeu quilômetros e quilômetros e quilômetros de cadáveres de índios mortos a bala, na garrucha, pelos europeus. Fora os abusos, os estupros e tantas coisas horrorosas que fizeram com os índios brasileiros. Nós é quem temos a responsabilidade de recuperar as nascentes, os rios, as lagoas, a terra, a agricultura para esses brasileiros de verdade. Deve ser até um insulto chamá-los de brasileiros, mas índios nativos da nossa terra. Porque nós é quem invadimos, nós é quem destruímos, nós é quem tomamos. As indústrias que jogam química, que matam os peixes,
Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Presta bem atenção. Então, juízes, Elohims, deuses, pastores, bispos, apóstolos, missionários, que conhecem esse texto, mas fazem que eles conhecem, apoiaram um cara que ia ter um governo injusto, como foi agora, tá vindo tudo à tona, tá aquela coisa, não é? Todo mundo tá vendo aí a corrupção. E esses pastores apoiaram um cara que gritou no impeachment da presidente Dilma Rousseff que ele adorava e a sua Bíblia de cabeceira não era a palavra de Deus como você tem, mas era o livro do Coronel Ustra, um dos maiores ditadores desse país, um dos maiores torturadores, perdão, nesse país, da ditadura militar, que fez coisas horrorosas com mulheres idosas e também assassinou e matou muita gente. Esse é o Deus do candidato, não é? Que a igreja, os Elohims, deuses pequenos, os juízes aqui, apoiaram o tempo inteiro e ainda apoiam. Então você para, pensa com a sua massa cinzenta na sua cabeça, o que você está fazendo, onde você está frequentando, o que você está fazendo com o seu dinheiro, o que você está fazendo com a sua alma, com a sua cabeça, com a tua vida espiritual diante de Deus, ok? E esses Elohims e deuses e pastores apoiaram um candidato que fez barbaridades, está vendo agora cartão corporativo, os filhos gastando cartão corporativo em casos de prostituição, uma série de barbaridades. E que não tem nada a ver com Deus, nem com Bíblia e nem com Evangelho. Uma pergunta que eu quero deixar aqui para todas as pessoas, né, que acreditaram em muitos fake news, não é? E Renascer, e Paz e Vida, e Universal, e Mundial, e Comunidade Paz e Vida, João Rio Palharim, quem mais? Internacional da Graça, Assembleia de Deus da Vitória em Cristo, Assembleia de Deus Madureira, Belém, todo mundo se uniu, né, e começou a meter o pau aí no PT. Eu não vou fazer apologia a PT aqui agora, mas disseram que o Lula, né, o Marco Feliciano, o Malafaia, que o Lula ia fechar as igrejas quando ganhasse. O comunismo ia fechar as igrejas. E aí? Mentiram, uns até profetizaram, o Senhor me mostrou, eu vi, irmãos ali, ó, eu esqueci o nome, Voz da Verdade, o pastor Voz da Verdade, disse que Deus deu uma visão para ele, e ele via uma revelação, e que o presidente seria escolhido, e o nome que ele viu escrever era Bolsonaro, pá. Todo mundo viajou na maionese, e todos eles ganharam isso aqui, ó, da política suja desse país. E todos eles pisaram nisso daqui, na palavra de Deus. E aí, o Lula não fechou a igreja, o Lula não proibiu, não perseguiu, não tem comunismo. E aí? Cadê a profecia? Cadê? Os senhores deveriam ser processados, deveriam ser caçados, porque os senhores são mentirosos, manipuladores das pessoas de bom coração, que vão na igreja para ter um contato de fé, uma experiência, uma mudança de vida. Mentirosos, brincam com isso aqui e mentem pra caramba pro povo para terem o dinheiro do povo no bolso. Bom, vamos lá. Olha só o versículo 3. Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com aquilo, para com o aflito e o desamparado. Não é? Que é o versículo 3. Shifetu dal veyaton anin varach hatzedku. O versículo 4, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Não é? Olha lá. Paletudal veion miyad. Tudo isso daqui, fazer justiça ao fraco, proceder retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado. Tudo isso daqui, na verdade, representa a lei. Que lei é essa?
Nesse tempo, a palavra era a lei de Moisés, a Torá. Entende isso? Então, o Asaf está cantando na sua oração, no seu cântico, ele está dizendo que a palavra de Deus, Deus se faz presente através da palavra escrita, da palavra falada e da Torá, que é a lei de Moisés, ou a lei de Deus que Moisés recebeu no monte. Agora, por que eu estou falando para você que esse Deus que preside na Assembleia dos deuses, que são os juízes, os Elohims, homens, seres humanos de autoridade, por que é a lei de Moisés? Vou te provar agora. Antes de eu mostrar para você, eu preciso deixar você ciente de que o Asaf conhecia de ponta a ponta a lei de Deus, não é? A lei dos hebreus, revelado por Moisés por meio da Torá. E dentro da Torá temos 5 livros, né, que compõem, não é, o Pentateuco. Ou seja, nós temos Bereshit, que é Gênesis, a origem, nós temos o Shemot, que é o Êxodo, nós temos o Vaikra, que é o Levítico, e nós temos o Bamidbar, que é o Números, e por último, temos o Devarim, que é o Deuteronômio, ok? E exatamente nos livros de Levítico e Deuteronômio, nós vemos Moisés com o cargo de Deus, Elohim Supremo, condenando a injustiça social. Ou seja, desamparar a viúva, desamparar o órfão, desamparar o estrangeiro. Nós vemos em Levítico e também nós vemos em Deuteronômio, lá no capítulo 15, por aí, nós vamos achar lá que há uma ordenança de Deus. Olha, até o 7º mês ou o 7º ano vocês colham tudo da terra, mas no 7º vocês deixam o que sobrar, o que está lá, deixa, não pega para satisfazer a viúva, para matar a fome da viúva, para matar a fome do pobre, para matar a fome do estrangeiro, para matar a fome do órfão. Isso, gente, é mandamento de Deus. Se os senhores pastores gostam de usar a Torá, a lei de Deus, mesmo assim mentindo e invertendo para tomar dízimo das pessoas, vocês deveriam ter vergonha na cara e fazer cumprir essa palavra dentro da igreja de vocês, nos cofres, no CNPJ, nas contas bancárias, onde tem bilhões de grana lá dentro, desse povo, para construir casa para esse povo, para ajudar os índios, para ajudar quem quer ter uma profissão, uma escola técnica, construindo escola técnica de graça para esse povo, com dinheiro, que nem de graça, aí com o dinheiro desse povo, construir farmácia popular para esse povo, construir hospital público de qualidade para esse povo, construir escola de nível superior para esse povo, que são os membros da igreja. Isso vocês não fazem. Não acolhem o órfão, nem a viúva, nem o estrangeiro, porque existe o seletismo, o elitismo dentro da igreja. Existe intolerância religiosa. É católico, vai se virar com o padre. É da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, vai se virar com o Pai de Santo. Não é membro da igreja, não é da minha igreja, então que se lasque. A lei de Deus, através de Moisés, pela Torá, ordena que cuide do estrangeiro, do órfão e da viúva. Ok? Essas palavras eu quero que você guarde. Viúva, em hebraico, é a almaná. Ok? E no grego é hera ou kaira. O órfão, em grego, é orpanos. Que aí vem de orfanato, né? E no hebraico nós temos veiatom, que é o órfão em hebraico. E também nós temos o estrangeiro, que no hebraico pode ser gentil, pode ser goi, não é? Pode ser nokri, benekra, dependendo aí de como ele é usado, ok? E no grego nós temos o xenos, ou xenos, que vem de xenos, estranho, estrangeiro, ou xenofobia, ok? E nós temos também em hebraico essa palavra, o pobre, que é ani,
e no grego é phytokos ou phytokor, ok? Vamos trabalhar com essas palavras hoje, falar sobre essas palavras aqui. Então vamos para o livro de Shemot. E você entendeu até agora que no cântico aqui de Asaf, ele está declarando que Deus se faz presente na Assembleia dos Deuses. Mas não é Deus que você imagina, o Senhor no trono, que sabe, como nos filmes da mitologia grega, o Senhor saiu do trono de barba branca, com o seu cetro, e ele, desceu lá e começa a reunião entre os deuses. Não é nada disso. Não viaja na maionese, crente. Por favor, não viaja na maionese. Aqui é uma figura de linguagem. Deus está presente na reunião dos deuses, na Assembleia dos Deuses, ou seja, a palavra, a Torá, ou o próprio Moisés. Talvez Asaf esteja relembrando esse evento que ocorreu para que onde Moisés esteve, chamou todos os deuses, todos os Elohims, todos os ministros, os pastores, profetas, bispos, se quiser colocar aí, chamou todos os juízes para dar um chacoalhão neles, sabe? Para dizer, está acontecendo, que é isso? Vamos além. Vocês são escolhidos para quê? Vamos ver o que está escrito então na lei, o que Asaf está querendo nos passar. Eu vou tirar essa aqui agora e vamos para a lei. Vamos entender aqui a lei, ok? Olha só. Opa, vem aqui a lei. Opa. Muito bem. Deixa eu colocar aqui mais perto. Opa, não, aqui não vai ficar bom. Eu acho que assim dá. Peraí. Ah lá. Então nós temos aqui em cima. Ih, amassou, que misericórdia. Um dia eu vou ter um computador, viu, gente? Aí eu mostro, passo tudo direitinho na tela. Olha só. Então nós temos aqui, primeiro, tá vendo? Shemot. Shemot, que quer dizer o quê? Êxodo, não é? 22, 21, 22, ok? E aqui, o que está escrito aqui nesse Êxodo 22, 21, 22? O que está escrito aqui, gente? Alguém sabe dizer? Vamos lá no hebraico. Então, esse versículo quer dizer exatamente assim. Aqui, ó, que é da esquerda para a direita. Aqui está contrário, aqui, tá bom? Você está vendo o contrário. Aqui é esquerda. Está dizendo assim. Veger lo tenor, tá vendo? Velo, tiler katsenu, kijerim, renten, beret, Mitzrayim, ok? Mas o que quer dizer isso? Isso quer dizer que a lei que Asaf, essa lei, a Torá se fez presente nessa reunião dos deuses do Cântico 82, onde Asaf está denunciando, ele está lembrando, está cantando, olha, vocês juízes, olha o que a lei está dizendo. Deus está dizendo para vocês através da palavra, essa aqui, ó, o estrangeiro, Êxodo 22, do 21 até o 27, tá bom? Êxodo 22, do 21 até o 27. Eu peguei só o versículo 21 e o versículo 22, que está dizendo assim, o estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. Entendeu? Tá entendendo? O Deus que está na reunião é isso aqui. É a lei, é a palavra. Não é para oprimir o estrangeiro. Não é para afligir o estrangeiro. Pois fostes estrangeiro na terra do Egito. E o versículo 22, que é esse aqui que a minha caneta não pegou aqui, porque não tem aquela lousa, tudo isso é estrutura. Então a caneta aqui acabou, deixa eu virar aqui. Ó o versículo 22 aqui, ó, do livro de Êxodo 22, tá vendo? Capítulo 22 agora, vamos pro versículo 22, ó. Tá aqui. O que está escrito aqui no versículo 22? O livro de Êxodo 22, 21 e agora 22. O que está escrito aqui? Está escrito exatamente assim.
Kal alemanar veiaton, Kal 22. Kal alemanar veiaton loteanum. 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 O que quer dizer isso então, loteanum? Quer dizer exatamente assim. A nenhuma, eu não interessa aparecer. A nenhuma viúva, nem órfão, afligireis. Afligireis. Tem mais coisa do Êxodo? Tem. Aqui, ó, agora é outro capítulo aqui. Aqui é capítulo 23, versículo 9 de Êxodo. O que está escrito aqui? Aqui está escrito exatamente isso aqui, ó. Veger loterak lotile... Opa, engasguei. Êxodo 23, 9. Shemot 23, 9. Veger lotilehatz veaten yeadaten et nefesh. Hager ki gerim reinten beretz Mitzrayim. Mitzrayim. Ok? E o que quer dizer isso? Isso quer dizer, também não oprimirás, de novo, não oprimirás o estrangeiro, pois vós conheceis o coração do estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito, ok? Pois vós fostes estrangeiro na terra, do Egito. Então, você está entendendo agora que a preocupação acho que eu vou tirar isso. A preocupação Tá quente aqui, viu, gente? Vocês me perdoem. A preocupação da espiritualidade durante toda a história sempre foi o bem maior e o amor ao próximo. Não é você tirar proveito da necessidade, da carência, da dor, da aflição, da doença, do luto, da depressão, do desemprego, do vício de alguém. Não, é para você fazer a caridade, para você ser bom, fazer a caridade para o próximo. Quando você faz isso, você está sendo um Elohim bom, sendo um Deus bom. Por que sendo um Deus? Porque, conforme está escrito lá no capítulo 6, Ani amaret, Elohim aten, uvenei elion kulekhem. Eu disse, vós sois deuses. Mesmo que você é um ser humano e vai morrer um dia, vai perecer, pode ser príncipe, vai morrer como um ser humano. Mas dentro desse corpo aqui, somos espíritos. Somos então Elohims. Somos espíritos capazes de fazermos o bem ao próximo. E não de fazer o mal ao próximo. Mas muitos que se ocupam de cargos políticos. Vereador, senador, prefeito, governador, juiz, presidente, deputado, pastor, padre, líder religioso, bispo, missionário, apóstolo, ancião, profeta, tornaram-se e sabem que são Elohims, ou seja, juízes, e Deus com a condição de entrar na sua cabeça, no mais profundo da sua alma e tomar você para eles. Eles não querem só o dinheiro do seu bolso, não, eles querem a tua cabeça, tua alma também. Vamos seguir com essa live aqui. Dá só uma olhadinha agora. Desde a lei aqui em Shemot, em Êxodo, que foi citada no capítulo, ou no cântico 82 do Salmo de Asaf, sobre a lei, através da Torá de Moisés, condenando a injustiça dos juízes, dos Elohims, dos deuses, ela se prolonga, ela vai por toda a Bíblia. Presta bem atenção no que eu vou te revelar agora. O livro de Irmeniahu,
ou Isaías capítulo 10, versículo 1 e 2. O que está escrito lá? Está escrito assim, em hebraico, Roi Hakoken, Roi Hakoken ou Rashokeken, Shikeken Aven Umeratevi, Amar Kitevu. Olha isso em hebraico. Ai dos que decretam leis injustas. Vai para os políticos do nosso país. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades. Ai também dos religiosos que escrevem doutrinas loucas e doidas, cheias de xenofobia, cheias de homofobia, cheias de racismo, como Joseph Smith, da igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nos livros Doutrina e Convênio, nos livros, o livro de Mormon, não é? E tantas pérolas de grande valor. Eu sei que eu já passei por lá e já dei aula lá de princípios do Evangelho, não é? Enfim, os homens são maus. Nas outras lives minhas que estão no meu canal do YouTube, eu faço essa denúncia de forma bem minuciosa, como eles usaram textos de Moisés também, que também pegou mal nessa época, e usaram esses textos de escravo, de dominar, de até Pedro e Paulo pisam na jaca quando vão falar que o escravo tem que ser fiel ao seu senhor como se eles fossem deuses, fiéis a eles como se fossem fiéis ao Senhor, mesmo o dono sendo perverso e ruim. Acho que Paulo e Pedro viajaram na maionese aí, né? Viajaram bem na maionese. Com base nesses textos, os europeus, como o safado do imperador Leopoldo II, ou Leopoldo III, acho que é Leopoldo, deixa eu ver, que eu marquei aqui, cadê o nome da coisa? O imperador Leopoldo II da Bélgica enganou os congoleses, não é? Depois disse que era para eles aceitarem Jesus, trouxe a religião cristã, que de cristã não tinha nada, e fez um contrato, até um acordo com eles, que não ia escravizá-los e nem matá-los, mas ordenou que padres e protestantes fossem lá e convertessem os congoleses ao cristianismo e que eles deveriam ceder o solo e a terra para a obra de Deus. E depois que o rei Leopoldo tomou, não é, todo o Congo, o solo africano, com as suas pedras, as suas delícias e maravilhas e riquezas em abundância, em tamanho grande da natureza, ele matou milhares e milhares e milhares em nome de Deus, matou por racismo, matou congoleses, negros, africanos, né? E depois pegou seus filhos, as crianças, e desperdiçou, mandou jogar para bem longe, no meio do nada, para matar e para morrer. Deus, Elohim, juiz, rei, autoridade, imperador, poder, para destruir o outro, enganar o outro com a Bíblia, ok? Então, ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades. Vamos seguir aqui o texto, Isaías 10, do 1 ao 2. Então, versículo 2 agora. Lechatot midin dalim, veligezol, mishpat aniei, ami liretot, ami lireyot, alemanot, shelalan veet yetumin, yavuzum. Ou seja, para prejudicar os pobres, em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Olha isso! Isso é Bíblia, é hebraico, é original, não é exegese, não é hermenêutica, não é interpretação de teologia assembleiana, ou de renascer, ou de universal, ou de mundial, ou de Malafaia, Malacraia, não é nada disso. Essa é a Torá, é a Bíblia, é a palavra de Deus, sempre prezando pelo amor, igualdade, caridade e bondade. Muito bem.
Vamos agora para uma outra coisa interessantíssima, seguindo nessa mesma linha. Lembra que eu falei que a lei do Salmo 82 condenava os juízes, os deuses falsos, os homens de autoridade, porque estavam julgando de forma injusta as pessoas, roubando o pobre, colocando o inocente na cadeia, condenando à morte, fazendo uma desgraceira. E nós não estamos muito longe disso, nem parece coincidência, né? Aqui no Brasil e no mundo. Quantos jovens negros americanos foram mortos, homens americanos foram mortos por puro ódio, racismo, como o último caso que teve agora. Como meu Deus, a vereadora do Rio de Janeiro, que foi morta aí por uma tal de milícia, a mando de não sei quem, não é? Eu esqueci o nome agora. Que pena. Oh, meu Deus. Marielle, do Rio de Janeiro, vereadora, negra, veio da favela, porque era homossexual, porque ela irritava com a sua fala em relação a direitos sociais e políticos para todo mundo. As pessoas, o mundo não quer que você tenha direitos. A elite social, a elite financeira, a elite bilionária, não só do Brasil, mas do mundo, não quer que as pessoas que moram nas comunidades, que são pobres, nas periferias, tenham também o mesmo direito de serem felizes. Não quer. Não quer. De jeito nenhum. Não é? Muito bem. O Ezequiel também vai dizer assim, representando Deus, ele vai dizer, Ezequiel 22, 25. Kesher neviecha betokha kari shoeg, ou roeg, toref taref nefesh akhalu kosen, vikar ikahu alemenoteia Girebu Vetokra, ou seja, conjuração dos seus profetas. Há no meio dela como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas. Tomam, multiplicam as suas viúvas. No meio dela, multiplica as suas viúvas, matam os seus maridos. Ou seja, os falsos profetas, como o leão ruge e arrebata a presa. Eles devoram as almas, não é? Os tesouros e as coisas preciosas tomam e multiplicam-se as viúvas. Ou seja, de fato, os falsos profetas, ao longo da história, os mentirosos, sempre enganaram as pessoas e até mesmo reis. Então, não fique pensando você, não, que pelo fato do Edir Macedo ser multibilionário, pelo Valdemiro ser milionário, pelo Malafaia ser milionário, por esses caras estarem na televisão, serem milionários, não fique pensando você que eles são abençoados, que eles são representantes de Deus. Não fique pensando você, com todo o respeito católico, que o Papa está lá no Palácio do Vaticano, não é? E porque é um homem de Deus, e Deus está lá e são tudo abençoados. Não se engane, aqui não tem 171, não tem enganação, não tem chaveco, não tem embromação, não tem nada, aqui tem a palavra só, a verdadeira palavra aqui no hebraico, que eu estou revelando para você. Não fique pensando que porque você é pobre, porque você paga aluguel, você mora numa casa, ou mora numa comunidade, você é amaldiçoado. Não se engane. As obras do Espírito, as obras da espiritualidade, a riqueza. Lembra, quem é Jesus para você? Quem é Yeshua para você? O que ele representa? Ele disse assim, não ajunteis tesouro na terra, onde os homens roubam, e não aí a traça e a ferrugem corrói. Ajunteis esse tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, não furta, a traça e a ferrugem não corrói. Jesus é maravilhoso. E por causa de suas máximas, de suas palavras, ele foi esbofeteado, humilhado, chicoteado, preso, humilhado. Eu não posso dizer aqui
revelar para você o que mais fizeram com Yeshua. É forte demais. É horroroso demais o que os romanos fizeram com Jesus, com consentimento dos sacerdotes, dos fariseus e dos religiosos. Talvez se eu disser aqui, o Facebook me tira do ar. Bom, mas você veja que desde o tempo de Moisés, esse câncer em metástase, esse vírus, essa pandemia do amor à grana, ao dinheiro, ao poder, já estava lá corrompendo esse povo. Então, não se engane com esse montão de igreja e televisão e de rádio. Isto não é reino de Deus. Isto não representa ministério apostólico de Yeshua e de Jesus. Não. Muito bem? Eu quero continuar lendo esse texto aqui de Isaías, só para você ver como ele é forte. Mas eu vou ler direto em português para não demorar muito, tá bom? Olha só. Isaías não, Ezequiel, perdão. Cadê o Ezequiel aqui da minha Bíblia? Olha só, Ezequiel 22. Vamos lá. Ezequiel 22. Muito bem. E 25, né? Esse texto fala das abominações em Jerusalém. Vamos lá. Eis que os príncipes, estou lendo a 22 a partir do versículo 25, do versículo 6. Ezequiel 22, versículo 6. Vou ler rápido para não demorar muito. Eis que os príncipes de Israel, príncipes, juízes, Elohims, deuses com D minúsculo. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam, senão derramar sangue. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e a viúva. Desprezastes as minhas santas e profanastes os meus sábados, as minhas coisas santas. Homens caluniadores se acham no meio de ti para derramarem sangue. No meio de ti comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidades. No teu reino, no teu meio, descobrem a vergonha de seu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina torpemente a sua nora, e outro humilha no meio de ti a sua irmã, filho de seu pai. No meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue, usura e lucros, tornastes extorquindo-o, exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esquecestes, diz o Senhor. Quem foi que lembrou de Deus nessas campanhas políticas? Quem recebeu usura? Quem recebeu, hein, pastor Gilmar? Quem recebeu lá em Brasília e queria quilos de barras de ouro? Quem recebeu o dinheiro do Ministério da Educação e Cultura, do ministro? Quem recebeu isso? Presbítero da igreja presbiteriana, professor de faculdade, homem sábio pra caramba. Teria que ser homem de Deus. Mas pegava o dinheiro por ordem de um rei ou por ordem de um presidente corrupto para dar a grana do MEC na mão de pastores que não tinham nada a ver com política e educação e escola. Para eles terem os prefeitos das suas praças, cidades locais, na mão deles. Corrupção, usura, suborno, homens de Deus. E aí? Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste, e por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti, estará firme o teu coração. Estarão fortes as tuas mãos,
nos dias em que eu vier a tratar contigo. Eu, o Senhor, o disse e farei. Versículo 25. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas, e tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos. Assim sou profanado no meio deles. O que a igreja evangélica brasileira mais fez nestas eleições, esse período de campanha eleitoral, entre PT e PL, entre Lula e Bolsonaro, foi profanar o nome de Deus, foi profanar as coisas santas, foi pegar o imundo e colocar no lugar do limpo, foi profanar as escrituras, profetizaram um monte de mentira, fizeram o povo de manobra, fizeram igrejas de curral político, sabe? Uma coisa nojenta pra caramba. Michele Bolsonaro nos eventos dizendo que naquela cadeira em Brasília, quem sentou lá foi o demônio, foi o diabo. Fizeram obra de magia negra lá, pregando intolerância religiosa, transgredindo o artigo 5º da Constituição, sabe? Tem que ter tolerância, tem que ter respeito, todos são iguais diante da lei, mas ela não, ela foi lá e nem quis saber. E quem ela acusou de ser o diabo que sentou lá foi o que deu a liberdade religiosa, foi o que promulgou o dia da Bíblia, o dia dos evangélicos, o tal demônio, o tal Lula, o tal anticristo, o tal comunista. Quanta bobagem! Como vocês são baixos, como vocês são mentirosos. E agora todos quietos, calados. E outra, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, se não me engano, 14, não é? Que toda autoridade constituída só existe por permissão de Deus. E aí? Paulo é mentiroso então? Porque o demônio, o diabo, o anticristo, a besta, o Lula, está como presidente. E o que dizia ser presidente de Deus não está lá. Quem é de Deus então nessa parada aí? Me diz. Ah, mas houve profanação na urna. Ah, para de conversa fiada. Agora vai ter corrupção na urna eletrônica. Todos eles foram eleitos, ele e seus filhos, por urna eletrônica. E quando vem agora, quer dar mesmo mimimi que o Donald Trump deu lá nos Estados Unidos? Ah, pelo amor de Deus. Só não vê quem é cego, gente. Por favor, abram os olhos. Não estou pedindo para vocês adorar Lula. Nada disso. Mas em respeito a isso aqui, em respeito lá em cima. A palavra de Deus, o que é isso? Todos erraram, todos pecaram, todos são corruptos. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Mas se passar para o cristão e um dia fazer live com a imagem de Baphomet, o deus satânico do satanismo, do pentagrama, aí é demais. Falar que é de Deus, outro dia estar lá sentado na maçonaria, aí é demais. Hã? Invadir um templo católico de Nossa Senhora Aparecida, interromper uma cerimônia com uma cara de bocó e fazer o povo marchar como se fosse um quartel, aí é demais. E ainda incitar o povo a começar a urinar no templo da Nossa Senhora Aparecida, a chutar, a querer agredir católico, a querer agredir padre. Aí é demais. Que Deus é esse, hein, povo evangélico? Estão com o que agora? Enfiaram a cabeça onde? Como avestruz no buraco? Estão com vergonha? Que Deus é esse que incitou um golpe no país? Quebrando as coisas, matando, fechando estradas. Que Deus é esse? Precisa renascer do Espírito. Vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam ter uma experiência profunda e espiritual. Então vamos lá. Os seus sacerdotes, os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Ezequiel 22, versículo 27. Leia aí. Os seus profetas, agora 28, lhes encobrem isto com cal por visões falsas. Visões falsas. Eu lembro que no tempo da Covid, vou falar de novo, o Malafaia disse assim, olha,
E eu estou profetizando aqui, meu irmão. Ô, meu irmão, eu estou profetizando aqui. Depois que passar esse período da Covid, o Brasil vai viver um tempo de prosperidade que ele nunca viveu antes em toda a sua vida. E outra, nós somos trópico aqui, tropical aqui, a temperatura aqui é um calor, verão, o Covid não resiste no verão. Meu pai do céu, quanta... Para não falar uma palavra de baixo calão, quanta besteira, quanta mentira, quanto engano. Mas tudo isso, olha, depois que teve essas profecias, o falso dia do jejum pela nação, clamor pela nação, todos os atores da fé, os caras de pau, tudo gravaram um clipe com o Bolsonaro, porque ganharam o indulto, perdão, de 6 bilhões de lucro sobre arrecadação, que deviam mandar lá para o governo, e esse dinheiro era para ser distribuído, não é, para as obras sociais, as políticas sociais do país. Não, eles não deram esse dinheiro. E esse lucro, a arrecadação sobre lucro das igrejas, que gerou 6 bilhões, não é? Esse dinheiro também é oriundo de processos que eles não pagam de funcionários, cameraman, caboman, né, funcionários de TV, de editora, de filmagem, dos canais, eles não pagam, os caras entram com processo. Né? Eles não pagam, dão calote, em nome de Deus. Instituição filantrópica, aleluia, Igreja Mundial, aleluia, Renascer, aleluia, Universal, e assim vai. Então, o R.R. Soares com 45 milhões ou 45 mil, só de multa gravíssima, não dão para o governo, não pagam os funcionários. Se escondem atrás da instituição filantrópica e voluntariado. Dinheiro, isso porque nem foi contado ainda dinheiro de dízimo, oferta, voto, comprar isso, comprar aquilo, ajuda. Uma das maiores máfias, gangues, um dos maiores tráficos da história é a religião. Infelizmente, é o que fazem. E as suas drogas viciantes, pior do que o crack, pior do que a cocaína, são as campanhas e as mentiras que colocam dentro da cabeça do povo. Bom, vamos lá. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal e por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. O Senhor não falou. Às vezes dizem que o Senhor falou quando o Senhor não falou. Contra o povo da terra praticam extorsão. Andam roubando. Gente, está aqui Ezequiel 22, versículo 29. Contra o povo da terra praticam extorsão. Andam roubando, fazem violência ao aflito, de novo, e ao necessitado, de novo, e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Busquem entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Ô Senhor, tem tanto justo, tem tantos homens de Deus e mulheres de Deus falando a tua verdade, eis-nos aqui, tem tantos pregadores da graça, não é? Pregando a tua palavra, eis-nos aqui, não é? Tem o irmão Alex Sampaio, que prega da graça, o irmão Fabiano Sampaio, não é? Tem tantos irmãos que pregam a graça sem cobrar um centavo, porque estão aqui, ó. Podem negar a lei de Moisés, a Torá, podem negar o judaísmo, mas estão conectados aqui com amor, com a caridade, com a bondade que Jesus vem trazer. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, com uma condição: de graça recebestes, de graças dai. Ok? Muito bem. Estrangeiro oprime sem razão. Busque, tá aqui. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Para a gente encerrar, não é? Eu li Ezequiel, agora eu tenho aqui Malaquias, eu não vou demorar não. Malaquias, tudo isso você guarda, depois você vai pegando aí para você ler, para você estudar,
tá bom? Malaquias capítulo 3, versículo 5. Já sabe onde eu vou chegar, né? Ô Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, aleluia, irmão, que está escrito, aleluia, glória a Deus, não obedecer, traga o dízimo. Olha só, presta atenção à indignação da espiritualidade de Deus. Isso é para você aprender a se livrar desses caras, desses deuses perversos. Calma que eu vou chegar nos deuses ainda da nossa contemporânea, do nosso tempo. Vocês vão ver, olha só. Então o que diz em Malaquias 3,5? Vai falar a mesma coisa do Shemot, do terreninho 82. Aqui, ó. Vekaravete aleikhem, lamishepat, revaiti ed memacher bameker hashefin, uvamenarfin, uvanishebaim, lahaker, uveosheke, sakir, sekar alemanar, veyatom umiteiger, velo, yerum, yereuni amar, yarver, tiveaot. Ou perdão, sevaot. O que eu acabei de ler para você aqui, em hebraico? Miqueias 3,5. Todos os pastores sem vergonhas não lê Miqueias capítulo 3, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele vai pegar do 9, trazei todos os dízimos, acá o tesouro, só a parte que lhes interessa, que lhes cabe, entendeu? Vamos lá então, eu vou ler para você. Miqueias 3, 5, chegar-me-ei, o que eu li em hebraico agora, chegar-me-ei a vós para juízo. De novo Deus vem, não é? Com o Shemot, de novo Deus vem cobrando, porque eles estão roubando, olha só. E não é o povo não, viu? Não é a crentaiada não, não é a igreja não. Ô, sem vergonha, para de ler esse texto aqui para os crentes da igreja, para os irmãos, para os membros, para colocar na cabeça deles, de forma subliminar e contrária, que eles estão roubando a Deus. Que eles roubam a Deus não dando dinheiro. Nem é dinheiro. Era coisas de cereal, agricultura, animais, para os rituais alimentar o sacerdote e o levita. Nem era moeda e dinheiro, viu? Bando sem vergonha. Então, para de dizer para o povo que é o povo que rouba a Deus. São vocês que roubam a Deus. Os ladrões, os vagabundos, são vocês. Chegar-me-ei a vós para juízo, Miqueias 3,5. E sereis uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente. Agora pega. E contra os que juram falsamente, profecias falsas. E contra os que defraudam o jornaleiro, o trabalhador. E pervertem o direito, Shemot, o direito da viúva, e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Essa condenação aqui, essa palavra pesada, não é para a igreja, não é para os leigos, não é para os membros da igreja, não é para o místico corpo de Cristo. Essa palavra aqui é para você, Edir Macedo. Essa palavra aqui é para você, Marcos Feliciano. Essa palavra aqui é para você, pastor, líder da Assembleia de Deus do Belém, José Wellington Bezerra. Essa palavra aqui é para você, Califão, chefão da Assembleia de Deus do Madureira, Manuel Ferreira, e a sua cria, Samuel Ferreira. Essa palavra aqui é para você, Angelino Duque, Ingrid Duque. Essa palavra aqui é para você, Valdemiro Santiago, Raimundo Romildo Soares, R.R. Soares, Jorim Palharim, Estevão Hernandes e Bispa Sônia, que não é bispa, é episcopisa a pronúncia correta. Viu, Sônia? Vocês que ficam aí fazendo rinoplastia, jaqueta no dente, botox no beiço, coloca maçã, serra, rapa a cabeça, enfim, estica a cara com o dinheiro do povo, levando uma vida de pleiba, de milionário. Vocês roubam, vocês furtam o direito das pessoas e comem o dinheiro e a alma das pessoas com as suas mentiras. Muito bem. Agora o Malaquias 3,8 vai falar o quê?
Rai keba Adam Elohim ki aten goven oti va'amarten bamer. Kevanukha Rama Aser Verá Terumar. O que eu falei aqui em hebraico? Vamos lá? Roubará o homem a Deus? Todavia, eu li aqui o que vocês gostam de ler, é para a igreja. Não é para a igreja, é para vocês, tá? Deus estava condenando aqui os juízes, os anciãos, os sacerdotes, os profetas, a turma que gosta de comer do bem e do melhor, né? Que está sempre bem protegido, que não encosta no povo. A turma que fica andando de pata móvel, a turma que gosta de põe a mão em mim. A turma que anda de avião, de jatinho para lá e para cá, essa turma aí. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. Quem está roubando aqui? Não é o povo, que o povo está dando. Só que eles não estão cumprindo o quê? Shemot, Êxodo. Eles não estão cumprindo o Êxodo 22, 21 até o 22. Vegerlo tener velo, não é? Tile, Hatzenu, Kiverim, Renten, Beretz, e Mitzraim, o estrangeiro não afligirá nem oprimirás, pois estrangeiro fosse na terra do Egito. Kal alemanach veiaton lo teanum, a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Vocês roubam, defraudam o trabalho do jornaleiro, vocês acabam com a viúva, com o órfão e com o estrangeiro. É isso que Deus está condenando. Quando ele usa o termo, roubará o homem a Deus? Quando você deixa de fazer uma bondade para uma pessoa, você está deixando de fazer para Deus. Porque Deus, da maneira que vocês colocam, o Senhor, o intocável, como diz o Henrique Cristo, né? Oh, das culminâncias, oh Pai. Deus, acima de tudo. Deus, do lado de todos. Há uma palavra grega chamada paráclitos, que significa intercessor, intermediário, advogado, defensor. Mergulhando nessa palavra paráclitos, aquele que está ao lado. Não se separa, está ali, ó, do seu lado, ali, te ajudando, te apoiando. Deus está apoiando, está sempre do seu lado. Não existe essa disparidade, essa discrepância, essa quilometragem, essa longitude de você parar com Deus. Portanto, ele é tão humano no sentido de ser carinhoso, amoroso, que quando você deixa de dar um copo de água para um pedinte na sua porta, um pão, um café, um suco, uma roupa, é como se você estivesse deixando de dar para Deus. Portanto, roubavam a Deus pegando a gordura, a carne, o talo, o osso, o boco dos animais que eram para ser sacrificados. Dos dízimos da maçã, da laranja, da mexerica, da uva, enfim, do abacaxi, do melão, da melancia, os dízimos das leguminosas, das hortaliças, dos grãos, dos cereais, do trigo, do milho, do arroz, do feijão, toda essa comida, essa fartura, fora que aí começaram a incluir com o aprendizado das culturas pagãs, babilônica, egípcia, grega, começaram então a trazer o dinheiro, inventaram de colocar dinheiro lá, não é? Isso era para ser dado para o povo, para o pobre, para a viúva e para o estrangeiro e o órfão. Por isso que eles estavam roubando o povo, os necessitados. Por isso que Deus se coloca no lugar do necessitado. Vou provar para você. Vamos ler mais um texto. Zacarias 7:10.
Velamanach veyatom ger veani al tasoku. Taroku. Verat ish. Akif al tarisevu. Bilevar vekren. E não, de novo, eu falei que era por toda a Bíblia, e não oprimirás a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. E aí? Agora o bicho pega. Temos agora no Novo Testamento, palavra de Yeshua, Jesus. Mateus 23:14. O que Jesus está falando aqui? Lá está escrito em grego, tá? Eu vou falar aqui em hebraico, para prevalecer o hebraico, mas depois eu falo em grego também. Vamos lá. Ve'oi lakechem hasoferim, ve'ha perush, ve'ha perushim, Rashanefin ou Hakanefin que volem aten et batem. Halamenot umarikrim betefilar lemareh ginaim tarat zot mishepat gadol yeter meudi tirafetu. Vamos ler em grego agora? O airremin, gramateus, caim farisaios, fariseus, hipócritas, roti catestion, oikia, kerakaim, propazes, proseucomai, macros, proseucomai, diatoutulambano, crima perusoteros. Em hebraico e em grego é isso aqui. Segura que Jesus está falando, ou melhor, Yeshua está falando. Ai de vós. Será que ele falou calmo assim como eu? Não. Jesus estava brabo pra caramba com eles. Ai de vós, escribas, aqueles que entendiam da lei, que escreviam, os escrivães, e fariseus, príncipes, juízes, Elohims, deuses pequenos, autoridades, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Desde esse tempo, a opressão, a fanatização, a mentira e o marketing, a publicidade, ele fala, vocês rodam os mares, os céus dos mares, para converter um prosélito, para tirar as pessoas da vida delas e trazerem para esse mundo fechado, essa redoma de fanatismo, de religião, deixa a pessoa louca de doutrina, para comer a alma delas, prender-lhe, cercear os seus direitos, sua natureza, seus instintos, seu gênero, torná-las zumbis, Walking Deads, tornar as pessoas dopadas, entorpecidas, loucas, fanáticas, como eu vi no ônibus. Uma vez, como cobrador de ônibus, eu vi uma senhora evangélica falando assim, Bolsonaro tem que ganhar em nome de Jesus, o Lula, tomara que morra, vá para o inferno, aquele cão do demônio. Evangélica, com Bíblia na mão, desejando a morte de um homem. É isso que os fariseus fazem, que a doutrinação faz. Faz você odiar seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, divide, separa, e você vive num mundo alienado. Perde o social, não é mais democrático, não consegue falar com ninguém, não vai mais na casa de ninguém. É isso que eles fazem. E Jesus diz que eles devoram as casas das viúvas. Você sabia que... Sabe o que Jesus fala assim, ó? Devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações. Sabe o que Yeshua está falando aqui, Jesus fazer longas orações? Porque o fariseu, ele não perdia tempo como esses pastores, igual o Testemunho de Jeová.
Testemunho de Jeová agora temos a tática, tá? Liga no teu, pega o teu número aí, não sei como, e liga no celular. Oi, bom dia, posso falar com você um minutinho? Tem um minutinho para ouvir a palavra de Deus, ó. Cuidado. Então, por isso os caras ficam aí na televisão, no rádio, os fariseus tinham essa tática. Eles iam aonde eles iam? Nas casas de quem? Das viúvas. Por quê? Se é viúva, é lógico, o marido morreu. Mas eles não iam em qualquer viúva. Eles iam nas viúvas que eram esposas de um comerciante, um comerciário. Ó, empreendedor, empresário, que tinha dinheiro, como aqueles caras lá que tinha aqueles tanques suspensos no alto, o Cortume, sabe? Você vai ver isso naquela novela, acho que é Caminho das Índias, eu não sei que novela que é aí da Globo, onde mostra o Cortume lá, aqueles tanques suspensos com aquelas águas com cor de açafrão amarelo, urucum vermelho, azul, verde, aqueles tanques onde eles colocam o couro, que fede uma carniça desgraçada aquilo lá, para poder tingir o couro do animal, aquela coisa. Então esses caras ganhavam muita grana. Quem mexia com joia, quem mexia com trigo, quem mexia com pão, com comida, com agricultura, com bois, ganhava muita grana. Era empresário, com tapeçaria, com roupa, né? Então ganhava muita coisa, muita grana. E quando eles morriam, quem administrava isso eram as viúvas. Por isso que os fariseus iam aonde? Direto nessas casas. E lá, para o tempo deles render, eles ficavam Shema, e ficava lá um tempão, porque eles cobravam por minuto a oração na casa das viúvas. Tá pensando que a safadeza começou ontem? E vocês sabem que o que eu estou falando aqui é verdade, né? Vocês sabem muito bem disso. Olha, muito bem. Você quer ver uma prova do que eu estou falando, do que o que eu estou falando é verdade? Dá só uma olhada nisso aqui, ó. Vamos lá, aqui. Um no Evangelho de Lucas. Olha que legal. Deixa eu ver aqui. E vou achar. Lucas, cadê? Não. Vou achar aqui rapidinho, peraí. Fica aí. Tá aqui, né? Peraí que eu acho, tá? Vamos lá. Por que eu falo? Eu falo com propriedade. Se você não sabe, não fica pensando você que Yeshua, como você conhece Jesus, ele vivia assim do pilim-pim-pim, do abracadabra, né? Eu quero um pão. E o pão aparecia. Blim! Eu quero peixe. O peixe... Plim! Não, agora eu quero um cordeiro assado. Puf. Não. Você sabe quem mantinha, quem ajudava, quem mantinha o ministério de Yeshua, de Jesus? Sabe quem? Não eram os fariseus, é óbvio. Não era política, como vocês fazem hoje, que estão safado, corrupto, né? Na mão dos políticos. E nem eram os homens também. Quem era? As mulheres. Uma das raivas e ódio dos fariseus contra Jesus é que Jesus não tinha só palavra e conhecimento, mas Jesus tinha amor, aproximação, humanidade, sensibilidade, compreensão psiquiátrica, psicológica, terapêutica. Jesus abraçava os homossexuais, as homossexuais, Jesus abraçava os de outras religiões, todos eram igual, comum para ele, entendeu? O leproso, o pobre, o miserável, já os religiosos não. Tem uma parte de Lucas aqui que eles falam assim, esse aí o que se diz filho de Deus, olha lá, come e bebe com um vagabundo, com um publicano, com um ladrão, é beberão, se comendo e bebendo com eles. E aí, falsa modéstia, hipócrita religiosa? Olha só, Lucas capítulo 8. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres, olha lá pessoal, que haviam sido curadas
de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, que isso aqui não é um fato probatório, não é? Não tem um fato assim, ó, ela era endemoniada, ela tinha esse demônio. Isso é mais uma conversinha fiada dos aqueles que transliteraram as histórias e nem lá se sabe se essa história é verdadeira. Mas vamos deixar isso para outro dia. Vamos lá. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Elas prestavam ajuda, assistência com os seus bens. Não é Jesus se fazendo de eu sou filho de Deus. Ah, eu sou o Messias ungido. Ah, eu preciso disso, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero um carro importado, eu quero um carro blindado, eu quero um carro de roda de liga leve, que a gasolina seja aditivada, eu quero segurança, escolta armada, eu quero um condomínio lá no Recreio dos Bandeirantes, igual do Malafaia. Não, eu quero mansão lá em Florianópolis ou em Curitiba, ou enfim, no Rio Grande do Sul, igual da de Macedo. Não, eu quero uma mansão grande igual a do Valdemir e cabeças de gado, viu, gente? Porque eu sou ungido. Eu sou Messias. Amém? Ele curava de graça, ele amava de graça, ele abraçava de graça, ele dava vida de graça, ele libertava as pessoas da morte, da condenação de graça. E é por isso que a retribuição delas, que elas nunca receberam do sacerdote, do sumo sacerdote Gadol, Corém, nunca receberam de nenhum rabino, nunca receberam de nenhum fariseu, de nenhum príncipe, de nenhum juiz, de nenhum ancião do templo, elas receberam dele, porque não estava olhando os bens delas, ele olhava a alma aqui dentro, entendeu? Então elas bancavam a estadia onde ele ia morar. Ele mesmo diz, porque o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça, ele não tinha propriedade, viu? Falso, Abílio Santana, uma pregação nojenta, pobre, ridícula, dizendo que Jesus tinha casa na praia. Até onde vai esses retardados da igreja evangélica? O filho do homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Não tinha nem um animal para sentar em cima. Foi lá e mandou que os seus discípulos pegassem um jumento emprestado. Depois ele devolveria para entrar em Jerusalém, em Jerusalém. Você percebe como eles são mentirosos pra caramba? Então, as mulheres bancaram Jesus. Mulher do procurador, mulher procurador de Herodes, Susana e muitas outras que tinham grana. Entendeu agora? É isso. Bom, aonde eu estou aqui? Deixa eu ver. Deus. Deixa eu ver. Opa, quase que eu perdi aqui minhas coisas. Já foi. Muito bem, então você entendeu isso, né? Agora, olha só. Eu estou acabando já, hein? Vou dar só 2 folhinhas. Agora aqui em Tiago 1,27, o que é religião, gente? Vamos lá. Em grego está escrito assim. Tereskeia kataros kai amiantos parateos kai pater estirotus episkeptomai orpanos kai kera in tilipsis geoton terreon aspilos apocosmos. Diabo, é isso que eu acabei de ler aqui agora. Diabo não. Mas o que eu acabei de ler aqui agora? Eu acabei de ler para você assim. O Tiago está escrevendo assim na sua epístola, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Para com o nosso Deus e Pai. É esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Quero apresentar agora para vocês
depois de toda essa contextualização, desde Shemot, desde os Salmos Tehillim 82 e Êxodo 22, os deuses da nossa era, do nosso tempo. Deuses maus, juízes políticos maus, políticos religiosos maus que mataram o povo. Fica ao seu critério, ao seu livre arbítrio, permanecer dentro de um lugar desse, seguindo um cara desse. Desde os faraós, que se declaravam deuses, Herodes, que matou as crianças, Nero, que tacou fogo em Roma, Etíoco Epífanes, não é? O imperador grego, não é? Que também matou milhares e milhões de judeus e ofereceu uma porca no templo. No catolicismo, não esse agora, tá, gente? Quando eu falo catolicismo é do tempo passado, pelo amor de Deus. Papa Nicolau V, ele fez uma bula e mandou uma carta, essa bula, para o rei Afonso V de Portugal, em 1452, no dia 18 de junho. Dum diversas incentivou a escravidão. Dum diversas, em latim, ele incentivou a escravidão. Ele ordenou que o Papa, que o rei Afonso V de Portugal fosse na África, invadisse também a África, pegasse negros, porque segundo o Papa Nicolau V, os negros não tinham alma, eram bichos sujos e imundos. Peguem eles para escravizar. Assim como a Igreja Católica também pegou, escravizou e fez misérias com os negros e com as mulheres negras também. Homens de Deus, deuses, homem de Deus, deuses, juízes, religião. Também o Papa Gregório IX criou a Inquisição em 1233. Depois o Papa Inocêncio III publicou a bula Vergentes Insenium, que instruía um procedimento de combate à heresia. Depois da Igreja Católica, também teve Martinho Lutero, na Inquisição Protestante, que matou 20 milhões de judeus. 20 milhões, por aí. Né? E também teve Hitler, Benito Mussolini, Joseph Stalin, Mao Tse-tung. Bom, agora vamos aos dados desses camaradas, desses deuses intocáveis da política e da religião. Da religião já falei. Agora presta atenção. O mundo nunca mudou, talvez nunca mudará. Cabe a você mudar e fazer a diferença, tá bom? Olha só. Primeiro, deuses assassinos, juízes, Elohims. Primeiro, Mao Tse-tung matou 77 milhões lá na China, não é? Segundo, Stalin, 43 milhões, todos ditadores. Deuses, Elohims, ruins, adorados, aclamados pelo povo. Terceiro, Hitler matou, não foi só 6 milhões de judeus não, viu? 20 milhões de seres humanos, ok? Dentre esses, negros, ciganos, enfim. Quarto, Kublai Khan, na Mongólia, matou 19 milhões. Quinto, Imperatriz Cixi, da China, matou 12 milhões. Sexto, Imperador Leopoldo II, da Bélgica, eu falei, matou 10 milhões de congoleses, de negros. Sétimo, Chiang Kai-shek, da China, em Taiwan, ele matou 10 milhões de pessoas. Quando eu falei de Mao Tse-tung, foi no Camboja, tá? Ele matou 77 milhões de pessoas. Muito bem. O oitavo, Gengis Khan, na Mongólia, matou 4 milhões. Nono, Hideki Tojo, no Japão, matou 4 milhões também. Décimo, Muammar Gaddafi, na Líbia, que foi assassinado. Graças a Deus, infelizmente. Tem que falar assim, porque o homem é um cão na terra. Matou várias pessoas em seu país. 157 pessoas só no avião. Ele conseguiu derrubar o avião. Muito bem.
E 11º, número 11, Saddam Hussein, no Iraque, não é? De 1980 a 1990, mais de 1 milhão de pessoas mortas, e também com armas químicas, ácidos e venenos, que faziam as pessoas convulsionar e morrer ali com dores horríveis, não é? As bombas que eles jogavam no próprio país. E em Cuba, pertinho da gente, o santo Fidel Castro matou milhões de pessoas também, não é? Matou pessoas a roto no paredão lá de Cuba. São Elohims, são deuses intocáveis, nesse sentido, deuses pequenos, que todos desobedecem aqui. Êxodo 22 até o 27. Afligem o trabalhador, roubam, pisam, decretam suas leis no Congresso, fazem o que bem quiser, como esse que foi agora vencido nas eleições, que queria fazer o diabo a 4 no Brasil, em 4 anos não fez absolutamente nada, só pregou o ódio, a raiva, a xenofobia, o racismo, e o Brasil revelou-se quem é, infelizmente, a maioria a favor de Jair Messias Bolsonaro. Todos com racismo tinindo, pingando, ó, babando aqui pela boca, com ódio de negro, com ódio de nordestino, com ódio de pobre. Tá pensando que é brincadeira? Veja como esses deuses são reais. Eles não são fantasmas, imaginários de mitologia grega. São reais, são homens. E por fim, os deuses políticos, os deuses religiosos que estão nesse mundo, desde papas, padres, pastores, reverendos, anciãos, profetas. E aí? O que você vai fazer da sua vida agora que você soube disso tudo? Vai continuar servindo e adorando não a Ele, com perdão a Ele, não ao Senhor, ao bendito, ao eterno, não ao Deus de amor, de caridade? Não vai seguir os ensinamentos de Jesus ou Yeshua, amor e caridade às pessoas? Você vai continuar frequentando este lugar? Você vai continuar pegando o teu dinheiro e dando para esses caras? Ao invés de dar para uma ONG, para uma casa de repouso, um asilo, Médicos Sem Fronteiras e tantos outros, ajuda humanitária, pessoas sem casa, sem comida, sem luz, sem emprego. O que você está fazendo na sua vida? Para pensar. Porque eles têm uma sabedoria, eles têm um chaveco tão grande de fazer você subentender e pensar que você tem que ser grata a eles e às orações por um dia ter sido curada, arrumou um emprego, ganhou uma casa, um carro, isso, aquilo. Não. Você não deve nada a eles. Nada. Nada. Talvez você deva a Deus. Não em dinheiro, mas em atos de caridade, humanitário, de bondade, de amor e de compreensão. Porque quando você faz um ato desse, a quem realmente precisa, você está fazendo a Deus. Por isso que Jesus disse, encerrando essa live, quando vocês deram um copo de água para aquele que teve sede, ou comida àquele que teve fome, ou roupa àquele que estava nu, ou remédio, fechou as cicatrizes, as feridas, remédio, sarou, curou eles. Quando vocês foram visitar aquele que estava largado, oprimido, depressivo, isolado, segregado, fizeram presente lá. Quando vocês levaram uma palavra, quando vocês foram visitar aquele que está preso, vocês visitaram a mim. Porque eu estou em todo ser humano. Eu me faço presente em todas as pessoas. Então, termino essa live agradecendo a sua audiência, a sua estadia, agradecendo a Lia Reis. Viu, Lia? Muito obrigado por você ter estado comigo até agora. E
peço que vocês compartilhem o máximo que vocês puderem o meu canal no YouTube, Reflexões da Alma, não é? Que eu vou colocar essa live lá daqui a pouco. Facebook, para de me restringir, libera aí eu compartilhar as minhas lives nos grupos, não é? Por favor, pô, dá um tempo, né? A mensagem que eu trago é uma mensagem boa, espiritual, de alimento espiritual, e eu não cobro nada de ninguém. Se vocês pensam que eu estou aqui na casa, não é? E que eu sou bem de vida, que eu sou um classe média, não, eu sou um trabalhador como você. Não vivo de dízimo, de oferta, de voto, dessas palhaçadas todas, porque nem quero ter igreja. Nem quero ter igreja nenhuma. Entendeu? Justamente para não onerar no seu orçamento e pesar na sua vida. Você já paga muita coisa, muito imposto, muita safadeza política, não é? Muito imposto é cobrado. É caro, tudo é caro. Para que eu vou abrir um lugar para ter que pagar água, luz e você tem que pagar? Para quê? Muito obrigado, não quero. Se um dia eu ficar bem de vida, eu compro o meu terreno, eu levanto o meu estabelecimento e lá você vai de graça. Não vai pagar absolutamente nada. Ok? Esse lugar vai ser usado para obras de caridade, roupa, aquela coisa que você já sabe, obra social. Igual a dona Guiomar faz no Centro Espírita Kardecista Perseverança, uma obra linda que ela faz no Nordeste, não é? Que atende famílias, ela adota famílias. Vocês deviam aprender com ela, vocês deviam tomar vergonha na cara, vocês pastores sem vergonha, ok? Então, outra coisa, não fica pensando você que eu recebo milhões no YouTube, não, porque eu nem sequer atingi a meta, os requisitos do YouTube, não é? Para ter não sei quantas visualizações, para ter mais de 1000 inscritos, 1000 visualizações, 1000 isso, 1000 aquilo. Eu não cheguei nem na unha. Então não viaja na maionese. Eu sou tão pobre quanto você e tenho que trabalhar como você trabalha. Tá bom? Carteira registrada ou contrato. Não tem essa de ficar aqui vivendo da sua doação, do seu dinheiro, não, que nem isso eu peço. Aproveitando o ensejo, gente, deixa eu esclarecer uma coisa. Existe uma fala, né? Tá lá no Velho Testamento, que diz assim que os escolhidos de Deus, Deus não os deixa serem enganados. Guardou isso? Estou falando justamente para você mesmo. Você sabe que é com você, né? Que se diz pastor. Não vou falar o seu nome e não vou falar o nome da sua instituição, justamente para eu não tomar um processo. Eu sei que você é ligeiro, né? É você que mentiu o tempo todo para mim, querendo me ordenar pastor na sua igreja, querendo usar a minha live, o meu Facebook, o meu YouTube, para chamar pessoas para a sua igreja, que nem igreja é aquilo. Você, que quando eu disse, poxa, cara, você é jornalista, você pode trabalhar, por que a sua igreja, com programas de televisão e programas de rádio, não te dá uma oportunidade como jornalista, assinar uma coluna, ou na televisão, ou na rádio? Não é estranho isso? Por que você não trabalha na Gazeta? Tá cheio de jornalista lá. Por que você não trabalha na Globo, na Record, no SBT, na Band, ou na Rede Brasil, enfim? Por que você não trabalha na Folha de São Paulo? Ou por que você não trabalha na Gazeta? Ou por que você não trabalha no Estadão? Você não é jornalista? Oferecer um trabalho para o cara, sabe? Para vender produtos, remédio de uma empresa americana. Olha, bem, eu não vou querer, não vou aceitar. Então, se eu arrumar emprego agora, se eu trabalhar, vai me ocupar todo o tempo e eu não vou ter tempo para a obra de Deus. Que obra de Deus? Que obra de Deus, cara? Que obra de Deus? Próxima live eu venho falando sobre o que é a obra de Deus. Mas que obra de Deus é essa que você quer? Querer que eu, o bem, vá na tua igreja, servindo como marketing, publicidade, como chamariz do povo, o povo lotar da igreja, para depois pegar dar dízimo, oferta e voto, e você ficar com o busanfão no teu sofá o dia inteiro, vendo televisão, vendo Sônia Abrão, ou depois pegar, escrever textozinho bíblico e na igreja pregar. E comer bem, ter carro, ter casa, ter fazenda.
Ó, aqui pra você, banana, cara. Vai te catar, toma vergonha na sua cara e vá trabalhar como todo cidadão brasileiro trabalha. Para com essa enrolação, com essa mentira, com essa pataguada de obra de Deus. A maioria dos caras que querem ver da obra de Deus são vagabundos, que não querem trabalhar, pegar no pesado, pegar lotação, pegar trem, pegar metrô e ganhar o seu dia, ganhar o seu pão, bater ponto, ter o seu olerite, ter o seu salário. Vagabundos são os que é o que vocês são. Tá? É isso que vocês são. Não me gente evangélica, pastores, não me convidem para estar em nenhuma reunião de vocês, igreja, porque eu não pertenço a esse mundo sujo, a esse mundo nojento. Não quero ser pastor, não quero ser ordenado, não preciso disso. Minha ordenação, minha consagração foi espiritual, foi poderosa, foi profunda e foi boa dentro da minha casa, lá na Zona Norte, num contato que eu tive com a espiritualidade. Não preciso de unção de homem nenhum, que não use porcaria nenhuma. São cargos, são o título para tomar dinheiro do povo. E eu não estou aqui para tomar seu dinheiro, para tomar nada seu. Eu estou aqui para te abençoar com a palavra de Deus. De graça, sem cobrar absolutamente nada. Então, se você está vivendo e está achando que vai usar o irmão B para levar para a sua igreja, para atrair pessoas, pode tirar o cavalinho da chuva. Eu não compactuo com uma organização religiosa safada. Arrecadar dinheiro, eu não tenho nada contra. Você pode arrecadar dinheiro. Sabe para quê? A Constituição diz que uma instituição filantrópica pode arrecadar até 1 milhão, 2, 3, o dinheiro que for. Desde que 72% disso seja gastos com obras sociais. Banana para as obras sociais. Eu duvido que vocês gastam 72% que é arrecadado com obra social. Até parece, né, pessoal? Já foi denunciado aqui, ó, em Êxodo, em Shemote 22 e também em Terrilim ou Salmo 82 de Asaf, em todos os textos que eu li. Fica agora ao critério de vocês, tá bom? E pare de me encher o saco, pare de ficar ligando no Facebook para tentar derrubar minha página. Vão se converter e tomar vergonha na cara de vocês, tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigado, Lia, e aos demais. E se vocês puderem dar uma força no meu canal do YouTube, claro, divulguem, compartilhem. Importante dar o link para que o algoritmo, não é? Para que essa máquina, sei lá, essa coisa de Facebook reconheça que as minhas lives têm conteúdo e são importantes. Então dê um like lá, compartilha, aperta o sininho para receber e manda pro povo aí, tá bom? Que Deus te abençoe bastante e até a próxima live. Eu acho que eu coloquei aí no meu canal do YouTube aí, entendeu? Enfim, é isso. E agora essa live eu vou colocar lá no meu canal do YouTube. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Excelente dia de graça, de bênção, excelente vitória. E agora... Ô Miriam, hoje é sexta-feira? Não, quinta. Hoje é quinta, né? Amanhã é sexta-feira? Amanhã eu volto com uma outra live legal. Newton, meu amigo e meu irmão Newton, um excelente profissional do transporte coletivo. Deus te abençoe, Newton. Um abraço e quem sabe um dia nós nos encontramos aí, marcar um lugar para conversar. Tá bom? Também o Thiago, também o Raimundo, meu amigo do transporte coletivo também. A todos vocês. Quem mais? O meu amigo advogado Baena, o Vladimir, o Fábio Santana, o Alex Sampaio. Eu fiquei nervoso com o Alex Sampaio uns dias atrás aí, mas eu vou desbloquear o Alex Sampaio, que ele é uma bênção, viu? Eu não tenho coragem de ficar com a cara fechada com as pessoas muito tempo não, mesmo porque não pode, né? Isso não tem nada a ver com Deus. Bom, enfim, e que o Alex Sampaio me perdoe também. Mas eu dei a resposta na altura. Bom, e também quem mais? A Priscila, a irmã Verônica, a todos os irmãos, irmãs. Ah, tá, a Maria Rosa, presidente do Conselho Tutelar aí da Zona Leste, uma senhora abençoada, amigona minha, irmã minha. Maria Rosa, a senhora também... Deus revelou para a senhora também, né? Deus mostrou para a senhora também a arapuca que a senhora estava entrando. Quase que a gente cai nessa arapuca de igreja, hein? Também a Michele. Deus te abençoe, Michele. Bastante. Deus abençoe sua vida. Depois, quem puder entrar em contato e ajudar essa moça,
Entra aqui no meu Facebook, no meu Messenger, eu passo o telefone dela. A Michelle está passando uma luta. Vocês sabem como que é. Michelle, me dê essa autorização. Não vou falar em detalhe da sua vida, mas vocês sabem o que é uma moça sair de um relacionamento abusivo com 4 filhos? Sabe o que é isso? Quem já passou por isso sabe. Então a Michelle está travando uma luta muito grande. Ela é uma pessoa muito inteligente, muito ativa, muito proativa. Ela monta sites, mas sozinha, não é? Então, se você puder entrar aqui depois em contato comigo pelo Messenger, eu tenho a Michelle para ajudar, eu tenho a irmã Verônica para ajudar, eu tenho a irmã Francisca para ajudar, a irmã dela que está passando uma necessidade terrível, não é, Francisca? Falei que ia ajudar. E também tem a irmã Priscila, né, para ajudar, que é uma cuidadora de idosos. Se vocês quiserem ajudar, entre em contato comigo e eu vou passar o telefone dessas pessoas. E vocês conversam, tá bom? É no que você puder ajudar. 4 crianças, sozinha, pagando aluguel, não é? É difícil. Bom, gente, paz, falei demais ou falei o necessário. Muito obrigado. Um beijo, um ósculo santo, um abraço. Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima.